Olá, amigos, boa noite. É uma alegria estar mais uma vez no programa Razão Espírita, um programa realizado pelo Instituto de Difusão e Estudo do Livro Espírita Ivônia Pereira e Deleipe. E hoje nós teremos, para estudar conosco no livro O Espiritismo é Obra de Jesus, as nossas amigas, companheiras do livro, a Genesi, a Paula, a Juliana, que nós vamos conversar hoje sobre pecado original e o falso karma. Está no capítulo 3, no item 7. Contamos com a colaboração de todos, compartilhando, mandando as suas perguntas para nós. Estaremos respondendo no próximo programa. Tá? Boa noite, Ju. Boa noite, Paula, Genesi. Boa noite, Lúcia. Gente, o Espiritismo, conforme está lá na Gênesis, ele rejeita totalmente o conceito dogmático do pecado original, como culpa. E a gente traz essa culpa, que lá da historinha lá de Adão e de Eva, para a gente, e essa culpa faz a gente sofrer por muito tempo, Aqueles que estiverem em outros segmentos religiosos, seja nessa existência como em outras existências, traz essa bagagem de culpa, de pecado. E para muitos, se não tiver o batismo, não se sentem livres desse pecado. E mesmo com esse batismo, cometemos outras faltas. E como nos livrarmos desses erros, dessas faltas, E é um assunto muito interessante, E a gente já conversou um pouquinho sobre o karma em outros programas, E hoje a gente vai começar. Hoje vai ser uma roda de conversa, para que a gente possa estar trocando ideia com relação a esse tema. Quer nos falar um pouquinho, Genesi? Abrir aí com a fala? De todos, Posso começar aqui um pouquinho, Lúcia, depois a gente vai passando aí para a Paula, para a Ju, Hoje a presença delas aqui vai intensificar aqui nosso estudo, é uma alegria. Então, nesse capítulo, nesse item, nesse item 7 do capítulo 3, o pecado original e o falso karma, E é um assunto, assim, muito atual, porque, assim, a gente escuta, as questões dogmáticas, e às vezes até do gnosticismo, mas sem a pessoa saber que é gnosticismo, Mas existe lá. Então, no dogma, a questão do sofrimento, que a gente colocou nesse capítulo. No dogma, a gente vê que o sofrimento, ele é o quê? Uma consequência da culpa herdada, que é o que a Lúcia falou aí, lá do Adão e Eva, Então, a pessoa já nasce com a culpa, No gnosticismo, é aquela coisa assim, O sofrimento, ele é uma consequência de uma dívida, inevitável, que eu tenho que pagar, Pagar com o mesmo, no mesmo sentido, Tem uma expressão assim que fala. Que seria esse o falso karma, Muita gente, às vezes, nem sabe que isso é gnóstico, é um pensamento gnóstico, Mas e está no nosso meio. Então, a proposta desse capítulo é mostrar que a doutrina espírita, ela não se identifica com nenhuma dessas concepções, de sofrimento, nem na questão do dogma e nem na questão dos gnósticos, Mas aí a gente às vezes pergunta, o que então o sofrimento, o que é, esse sofrimento na justiça divina, Se Deus é bom, lá na Gênesis, daqui a pouquinho a Ju e a Paula vão falar da questão dos atributos de Deus, Tá lá. Kardec colocou isso como uma premissa. Mas se Deus é bom, por que a gente sofre, Então, com essa interpretação do dogma, Então, como eu disse, poderia dizer assim que nós herdamos de Adão. E essa interpretação do pecado original, Então, a culpa antecede a pessoa, Então, primeiro existe a condenação e depois vem a vida, Olha só. São ideias para a gente ir, amadurecendo e a gente ver o contraponto de uma e de outra.
né? Então, o homem já nasce culpado, né? Não porque ele tenha praticado um mal, né? Mas porque ele herdou essa condição espiritual. Então, o sofrimento ele passaria a ser interpretado como uma pena, né? Todas as vicissitudes corpóreas, né? A doença, a morte, as nossas limitações, tudo isso seria uma consequência desse ato original aí do pecado de Adão e Eva, né? E aí tem a parte psicológica e também a questão do medo religioso, da fé cega, da obediência passiva, né? O sentimento de culpa, né? A dificuldade de enxergar Deus como Pai, que é o que Jesus nos trouxe, a ideia que Jesus nos trouxe, né? De Deus, Deus Pai. E aí, na questão 121 do Livro dos Espíritos, né, Kardec afirma que Deus ele não criou espíritos maus. Então, e sim o quê? Foram criados simples e ignorantes. Então, não tem essa culpa hereditária. Né? Então, o Espiritismo, ele não existe essa ideia. Né? Ele traz uma outra filosofia de entendimento, né? Que é a da liberdade e do progresso. Paulinha, Ju, vocês querem comentar alguma coisa nesse raciocínio que a gente está seguindo? Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a presença aqui, a participação entre amigas e com esse pessoal que nos ouve, né? Que para podermos compartilhar esse momento, que essa é a ideia, né? Estudando o livro, que é muito importante que seja feito de forma coletiva, né? Porque assim cada um fala de acordo com o seu entendimento e a gente vai aprendendo enquanto a gente estuda, né? E vai compartilhando o acréscimo que o outro faz, a gente aprende e enfim, todo esse mecanismo de aprender e ensinar é muito importante, né? Então, eu sou muito grata de estar aqui, né, nesse grupo de pessoas tão queridas e esses que nos ouvem também, né, que vão aumentando esse grupo. E realmente o que a Genesi fala, né, porque a gente tem estudado, né, como Kardec ressignifica a questão do pecado capital, né? E lá na Gênese, né, a gente encontra lá no item 20 da página 53 do capítulo 1, Natureza da Revelação Espírita, né? E dizendo que o Adão que tiraria do seu alimento, o alimento da terra, com o suor de sua fronte. E Deus simboliza isso, e todo esse dogma traz como se essa questão do Adão ter que trabalhar e tirar o alimento com suor, como se fosse um castigo, né? Uma punição, quer dizer, ele vai ter que trabalhar, assim como, e sofrer para poder ter o seu alimento, assim como ele diz, né, que a mulher que cometeu a falta, que terá que parir com dor, e que essa dor será um castigo, uma consequência dessa falta. Então, assim, a gente percebe que não tem muito coerência, né, com o que a doutrina dos espíritos traz, inclusive o que Jesus nos passa, né? Porque toda essa questão desse sofrimento, se a gente for trazer hoje, né, a gente entende hoje a fisiologia, a necessidade, né, do organismo, todo esse processo, né, do parto e, principalmente, né, o que o trabalho, o desenvolvimento do homem, desenvolvendo essa questão intelectual no decorrer dessa trajetória da humanidade, o que evoluiu, né? A necessidade do homem trabalhar, a importância do trabalho para o ser humano, né? E como que a gente hoje entende que todo esse trabalho desenvolve e depois a questão moral que vem fazer a aplicação desse desenvolvimento dessas habilidades para todos os humanos, né? Seres humanos. Então, a gente vê, por exemplo, essa questão do parto com dor. Hoje a gente vê os estudos que trazem, né, que tem medicamentos, como que as doenças estão sendo tratadas, e todo esse processo não é um castigo, foi um desenvolvimento que vem sendo através de descobertas, de medicamentos. Todo esse trabalho que o ser humano foi aprendendo, né, pelo esforço, é para ser aplicado justamente para essa humanidade, né? Então a gente vê que não tem castigo nenhum, né? Essa questão do pecado.
E essa distorção, às vezes, coloca a gente inativos, né, diante da vida, porque se a gente fica pensando que tudo é um castigo, em vez de buscar o entendimento, a reflexão, e aprender, desenvolver as habilidades, e colaborar e compartilhar todo esse saber, né, em benefício de todos, a gente acaba ficando inativo com medo e aceitando essa punição, né, essa, vamos dizer assim, essa falsa punição, né, porque não existe esse castigo, né. E então, assim, é muito interessante a gente analisar essa questão do castigo com relação a esse ponto, né? Ju, você quer completar alguma coisa? Boa noite, né? Primeiro, agradecer a Lúcia, querida amiga, Genesi, Paulinha, minha parceira, todos que estão conosco, né? Todos que têm estudado, né? O livro O Espiritismo é Obra de Jesus. Para nós é uma alegria, né? Saber que tem os grupos de estudo, que a gente tem a possibilidade, né? De estabelecer esse estudo tão importante, né? Eu costumo, né, às vezes, fechar os olhos e pensar, né? Kardec deixando todos esses documentos para nós, enquanto a humanidade, inspirado por Jesus, né, para que a gente possa ter acesso, né, ao caminho que se percorreu, essa verdade, para que a gente possa estar de posse dela hoje, desse entendimento que é o próprio Jesus, né, que conduz o Espiritismo. Mais voltando aqui para a nossa conversa, né, é um capítulo especial que Kardec trata, né, na Gênese, quando ele vai trabalhar a questão do pecado, apesar de que no Céu e Inferno também, né, ele trabalha muito a questão da culpa, e ali ele vai trazer esse entendimento de que ponto de vista que o Espiritismo analisa, né, do ponto de vista filosófico, né, e racional. Então, por que filosófico? Porque lá atrás a psicologia ela era um braço da filosofia, né? Ela não era independente como é hoje, né? Se estuda a formação, né? Em termos de formação, eu digo. Então, dentro da filosofia se estudava a própria psicologia. Então, é nesse ponto de vista que Kardec vai trazer um entendimento da condição do espírito, do que é o sofrimento, por que ele sofre. E estudando o capítulo, né, 12 da Gênese, que é a Gênese mosaica, ele vai trabalhar exatamente a questão de Adão e Eva. Então, segundo o dogma, qual é o pecado de Adão e Eva, né? A desobediência a Deus. Então, Kardec ali, ele está tratando do diálogo, né? Vamos colocar assim, entre Deus e Adão e Eva. E o que ele fala, né? A desobediência associado à árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Kardec traz uma reflexão ali importante. Neste momento, né? Ele assinala onde a alma do homem, cessando de ser conduzida pelos instintos, toma posse da sua liberdade, né? Ou seja, começa a despontar as faculdades da alma e a capacidade de compreensão da lei divina, né? Do que é o bem e do que é o mal. Então, quando você já tem a capacidade de compreender, você incorre na responsabilidade do seu ato, né? E aí, depois, logo na sequência, ele vai analisar a árvore que está ao lado, né? A árvore da vida, como um emblema da vida espiritual. Então, é um processo, né? Quando que a gente tem um entendimento profundo do que é a vida espiritual? É com o espiritismo, porque são os próprios espíritos que vêm nos trazer esse entendimento, né? De como é a vida espiritual, em que se fundamenta as relações. Jesus, quando ele veio, né, teve limitações pela limitação da humanidade, né, na sua capacidade de compreender. Então, a gente precisa, né, perpassar. E a gente está falando de duas ideias, né, que estão presentes, tanto a ideia dogmática quanto
o gnosticismo, né, meninas? Então, cada uma a gente precisa analisar, pensar e refletir, porque tem consequências quando se acredita, né, por exemplo, tanto no dogmatismo como no gnosticismo. Primeira questão ali traz uma ideia de criações distintas, né? Então, na visão da igreja, Kardec analisa isso no céu e inferno. Seriam os anjos, os homens, né? E os seres materiais, no gnosticismo, os ílicos, os psíquicos e os pneumáticos, só, né? Uns seriam aqueles que teriam condições de alcançar a gnose, né? Aí entramos numa outra questão, que seria a salvação, que está associada à ideia do pecado na igreja, né? Como que se conquista essa salvação, né? Segundo o gnosticismo, seria pela gnose, segundo a igreja, pela própria igreja, né? Porque quando você comete um erro, qual é o movimento para você não ser condenado? É pedir perdão. Só que esse perdão não pode ser algo externo, né? E é isso que o Espiritismo vem ensinar. Quando o espírito sofre, esse perdão envolve um movimento muito maior, que, na verdade, é um processo, né, meninas? O arrependimento, a tomada de consciência, o remorso, né, que ele sente por ter praticado o mal. E aí a gente entra, não sei se a Paulinha quer comentar, naquela questão, ou a Genesi, Lúcia, quando a gente entra na questão, né, do pecado, a gente estaria pagando pela falta de um outro, né? Sim. E Kardec contrapõe isso exatamente no céu e inferno. Não sei se a Paulinha quer comentar, Genesi. Nós separamos lá no Céu e Inferno, né, na página 136, no item 15, um item muito importante, né? Cada um é responsável por suas faltas pessoais, ninguém carrega a pena das faltas de outro. Responde-se tão somente pelo mal que se fez, mas também pelo que se poderia fazer e não fez. Então, esse item, ele é uma síntese, né, de tudo isso que a gente tem trabalhado. Por quê? Porque quando a gente percebe que a cada um a responsabilidade e a gente reconhece essa responsabilidade e assume, a gente tem a possibilidade de trabalhar isso e de modificar e de seguir em frente. Ao passo que, se a gente deixa que a responsabilidade não seja do outro, externa, a gente acaba ficando paralisado e não toma atitude e não muda, não modifica, né? Não muda de pensamento, de mentalidade, de atitude. Então, assim, é muito importante a gente perceber, né, essa bondade divina e essa justiça, para que a gente participe dessa rede do bem, para que a gente possa ter, vamos dizer assim, a disposição de fazer, de praticar esse bem, né, com todos. Então, é muito importante a gente entender esses itens e aumentar a nossa área de ação, né? Então, assim, quando a gente reconhece as nossas falhas, né, nossos erros e a nossa imperfeição, a gente se reconhece sinceramente, porque Deus, na misericórdia, ele não apressa ninguém ao arrependimento, né? Quando algum filho adquire uma imperfeição, ele espera que cada um, por si só, voluntariamente, perceba, né, esse movimento e modifique. Então, a gente tem todo o tempo para refletir sobre isso. Essa misericórdia, a bondade de Deus, né? Uhum. E ele também não condena ninguém. Por quê? Porque a cada um, segundo as suas obras, a cada um que busque esse esforço, reconhecer isso, né? Todo esse processo que a Juliana explicou tão bem, né? Então, a gente percebe que isso depende da nossa vontade, pela razão que a gente vai compreender, pela vontade que a gente vai agir, né? E perceber que nós só conseguimos conquistar isso
de maneira compartilhada, né? Então, esse amor que une todos os seres é o que permite que a gente possa se expressar e agir e compartilhar em todos os âmbitos da nossa vida, né? Em qualquer momento, com as pessoas que a gente convive, a gente exercita esse movimento do servir. Então, perceber que a gente tem a capacidade de modificar as nossas atitudes nos traz a liberdade, mas a liberdade consciente, né? Genesi, você gostaria de completar, Lúcia? Eu posso só um pouquinho, Genesi, antes de você? Eu acho que é um ponto muito importante, né? Porque quando cada um de nós respondemos pelos nossos próprios atos, né? A gente vai ver também que com esse resgate, né, dessas obras originais, ela vem abrir uma esperança muito grande, né, para todos nós, né? Porque a gente viu que o falso karma ele foi inserido dentro do espiritismo, né, no Céu e Inferno e na Gênesis, não é isso? Na quarta edição de 1869 e na quinta edição da Gênesis de 1872, logo após a morte de Kardec. E essas adulterações trouxe um atraso, vamos pôr assim, né? Uma dificuldade para esses entendimentos. E quando a gente vê todo esse material que foi surgindo, que esse resgate da Gênesis, do Céu e Inferno, o material que estava com o Canuto de Abreu, através desses manuscritos, né? Mostrando para nós um Jesus junto de nós, um Jesus bem junto de nós, não um Jesus distante, e esse Jesus nos mostrando esse amor, esse tudo, e mostrando que muito mais fácil para a gente entender essa questão do Deus, que não é um Deus punitivo, que não é um Deus que castiga, né? Porque uma boa parte de nós viemos do catolicismo e de outros, eu principalmente vim do catolicismo, e tinha essa questão do pecado, né? Se uma pessoa de uma família tivesse, né, não fosse batizada, você traria todo um pecado, né? E a gente via também, né, que algumas famílias recebiam aquelas bênçãos para até a terceira, quarta geração. Então, quem era da outra já não recebia. Então, é como se você tivesse com aquele pecado ainda. Então, olha como que a gente vai guardando dentro de nós todo essa culpa, né? Esse castigo, tudo isso. E para você se libertar disso, quantos não levaram tempo? Né? Então, a doutrina espírita ela vem nos esclarecer, nos consolar, e esse momento, né, esse resgate da doutrina, vem clarear muito mais para nós esses entendimentos, né, Ju? A questão do falso karma, essa revolta, o nosso medo, quanto medo a gente guarda, que faz a gente sofrer, que faz a gente ficar indiferente a tanta coisa, faz a gente ficar inativo, com medo de errar, e aí a gente não faz, né? Então, tudo isso, através desse resgate, eu acho desses estudos mais aprofundados, vem nos despertando tudo para isso, né? Eu acho que tem muita coisa para falar, que deixar um bocadinho para cada um. Vou falar, só uma complementar, eu já passo para você, Genesi. Não, importante, porque essa questão, assim, a gente se coloca diante das provas ou das dificuldades da vida. Se a gente tem essa estrutura, essa leitura, né, da vida, e enfrenta uma circunstância que seria para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, para a nossa oportunidade de amar, de acolher e de realizar o bem, a gente entende aquilo como um sofrimento imposto por Deus, tanto na visão dogmática quanto na visão do falso karma, né? Então, eu posso ter uma fala assim, nossa, que pessoa difícil nessa minha família, isso é meu karma, e a gente ouve, né? Então, por trás disso tem essa falsa ideia, eu preciso aguentar, eu preciso sofrer, porque é algo que Deus está colocando. Então, é uma distorção, tanto da visão de Deus, quanto do objetivo das relações, porque se somos, né,
somos espíritos, o nosso objetivo é o bem e a felicidade. E a felicidade se fundamenta nesse agir pelo amor, pela fraternidade, né? E vou passar para a Genesi. Aí ela também. Não, tranquilo, Ju. Você falando aí, né? Você fala, é meu karma, né? Mas é meu. Aí na visão, né, espírita, a gente fala, é meu karma ou é um aprendizado, uma oportunidade, né, Ju? Para fortalecer as relações, igual vocês falaram aí, né? Para que eu tenha aprendizado, né? E aí, na fala de vocês, foi me passando assim um filminho, porque assim, Kardec nas obras, ele deixou, né, escrito a questão do fora da verdade não é salvação, não há salvação, né, que é o gnóstico, né? Fora da igreja não há salvação, que é o dogma que ele estava querendo dizer, né? Então, por isso, essa fala também da Lúcia é muitíssimo importante, porque a gente tem que estudar, porque estão contidas nas obras todo esse estudo que foi deturpado, né? Porque Kardec não deixou só em uma obra, né, Ju, Paulo e Lúcia. Ele deixou em todas, que nem começou lá no Livro dos Espíritos. Já está lá todos os princípios, né? Toda a base, né? E os últimos capítulos é praticamente o céu e o inferno, né? Que foi adulterado, mas as ideias já estão lá, né? Então é aquela questão que nós colocamos no nosso livro aqui também, né? Será que a adulteração depois Kardec teria deixado escrito? Então quer dizer assim, Jesus errou, né? Mudou todo as ideias, não é assim? Né? Porque assim, quando Kardec, as pessoas procuravam Kardec lá na sociedade, ele, antes de tudo, ele pedia para estudar as obras, né? Para poder ter o entendimento, né? E então, esse é o nosso papel também, de estudar, né? Nos grupos, porque nos grupos, como a Juliana sempre fala, a gente troca ideia, né? A gente muda a forma de pensar, né? Um contribui com o outro, né, Paulo, né, Lúcia? E isso vai ampliando o nosso raciocínio, o nosso entendimento, né? Então, também lá no Céu e Inferno, no capítulo 8, né, sobre essa questão da culpa, do sofrimento, né, dos castigos, Kardec colocou lá que a duração do castigo, ela está subordinada ao melhoramento do espírito, né, culpado, né? Então, ele não colocou qualquer espírito, colocou o espírito culpado. E na questão, olha só, 954, na resposta, está dizendo assim, que não há culpabilidade em não havendo intenção ou consciência perfeita da prática do mal, né? Então, simples ignorância não tem como carregar uma culpa, né? Se ele não tem, se ele não tiver a intenção do ato, né? Se ele não tiver a consciência perfeita de que aquilo é um mal, né? É uma imperfeição, né? Então, cai por terra toda essa questão dogmática e dogmática, né? Que eu tenho que vir aqui para pagar e que eu já, ou, né, que eu já venho, né, para essa vida com uma culpa de outra pessoa, né, que ele desenvolveu lá na Gênesis, conforme a Ju e a Paula falaram muito bem aí, não é verdade? E a questão da posição de Jesus, né? E os ensinamentos de Jesus, ele traz toda essa justiça distributiva de Deus, né? Traz o sofrimento como um processo educativo, né? Essa é nosso novo ponto de vista da doutrina. Eu digo novo porque assim foi deturpado, como a Lúcia falou, né? Principalmente a questão moral, né? No céu e inferno foi trocada a justiça distributiva pela retributiva, né? Então nós temos que estudar, se debruçar nas obras, nas revistas espíritas, né? E estudar.
Então, é só terminando aqui, Lúcia, aí eu vou passar para as meninas, a gente já está chegando no final. Eu gosto, né? A gente já fala bastante a questão da parábola do filho pródigo, né? Então, ali Jesus traz o Deus Pai, né? Exemplificando ali o Deus Pai, o filho, né? Sofrendo as consequências da própria escolha, né? Não é Deus punindo, né? Não é um pai também exigindo uma compensação, né? E o arrependimento do filho, né? E quando ele se arrependeu e voltou para casa, o que aconteceu? O pai acolheu, né? Então, essa é a ideia de Deus que nós temos que ter para conosco, né? O nosso mínimo melhoramento, nós temos ajuda, né? Temos a ajuda do nosso anjo da guarda, né? Dos espíritos, das nossas famílias espirituais, né? Assim, então, igual a gente sempre fala, nós nunca estamos sozinhos, né? Nós viemos, nós reencarnamos com um propósito, sempre, e esse propósito sempre é o bem, não é? No meio do caminho, às vezes a gente pode dar uma vacilada, né? Mas a gente é amparado, mesmo assim, sempre teremos os espíritos nos intuindo, né? Para que a gente retorne, né? Que a gente reflita, porque eles nunca vão tomar a decisão por nós, né? A decisão é a nossa. É aí que está a liberdade, é aí que está a beleza, né? Da justiça distributiva, né, Paulinha? Eu vou encerrando, então, deixando meu abraço a todos, né? Agradecendo a presença de vocês, que eu adorei estar estudando aqui com vocês hoje. Então, um grande beijo. Paulinha? Eu agradeço também, e eu gostaria só para finalizar, né, de colocar a importância desses entendimentos, como isso passa a modificar nosso dia a dia, a nossa atitude, né? Por exemplo, uma mesma circunstância, quando a gente compreende todos esses ensinamentos de Jesus, essa ressignificação do castigo, né, do sofrimento, a gente passa a aproveitar cada situação. Um exemplo, se a gente tem uma pessoa doente, acamada em casa, e a gente está dentro dessa mentalidade, né, do dogma como castigo, a gente faz aquilo lá até com vamos dizer assim, com resignação, mas aquela resignação que aceita sem refletir, né? Então, assim, eu tô passando por isso, eu tenho que aceitar o meu karma, é assim que Deus quer. Quando a gente faz essa ressignificação, a gente passa pela mesma circunstância, agindo de uma maneira diferente, se colocando à disposição para servir, e a gente percebe que nesse momento a gente se abre para essa rede de amor, né? Para o nosso anjo da guarda, para nossos amigos espirituais, para os nossos amigos encarnados, né? Que estejam na mesma situação, e a gente acaba aprendendo a lidar com essas situações, e surpreendentemente a gente adquire novas habilidades diante da circunstância difícil, que é uma forma pedagógica da gente lidar. Então, você abraça aquela situação de uma maneira onde você se coloca à disposição de aprender a lidar. E surpreendentemente, né, a gente, que não deveria ser surpreendentemente, né, porque nós somos sempre os amparados, sempre, né, a gente acaba recebendo instruções de espíritos superiores e compartilhando com as pessoas de como lidar com aquela situação. E aquela situação acaba se tornando uma situação do dia a dia que nos traz a satisfação de servir, né? Então, qualquer circunstância que a gente possa estar passando nesse momento, diante de dores, doenças, dificuldade, a gente passa a agir de uma maneira diferente e sente essa felicidade do compartilhar, porque a gente se torna um exemplo para o outro quando a gente consegue, né, acertar e fazer aquilo de uma maneira servindo com carinho, com amor. A gente passa a adquirir novas habilidades e passa a fazer parte toda dessa situação, né, dessa vida, com alegria, né, cumprindo a nossa missão, porque todos nós temos uma missão, né, todos, né, seja no lar, no trabalho, na família, com os amigos, na divulgação, enfim, todos têm uma missão, e essa missão é a situação que nós escolhemos para fazer o melhor,
Então, eu me despeço aqui, agradeço, passo para a Ju. Eu também agradeço, né, a oportunidade, só para a gente, né, a reflexão que eu deixo é para a gente sempre olhar isso como um processo, porque somos espíritos, e mesmo enquanto encarnados, todos nós temos como um guia a nossa consciência, que sempre nos mostra, né, o caminho. Além da nossa consciência, temos os nossos amigos espirituais, nossos mentores. Se infringimos a lei pela nossa escolha, nós temos a responsabilidade de reparar. E o momento, gente, é agora, né? Então, esse processo, quando a gente sente, né, esse remorso, a gente pode imediatamente buscar fazer diferente, né? Buscar desculpar a nós mesmos e buscar, né, conversar com aquela pessoa, né, que a gente cometeu o erro, como Jesus fala, entregue primeiro, antes de entregar a sua oferta, né, se reconcilie, porque a estrutura do mundo espiritual se fundamenta no amor, né, então, diante de qualquer circunstância, a gente pode fazer esse movimento, né, e é agora, porque é agora que a gente está tendo a oportunidade de estar aqui, de compreender e de praticar. E que também para aqueles, né, que muitas vezes entram, como a Lu trouxe, na revolta, no endurecimento, saber que aquilo ali também é um instante de um momento, comparado com a vida eterna, que é a vida do espírito. Então, que a gente também possa ser esse braço, né, que estende a mão e ser um instrumento de auxílio para aquele que, né, ainda está nesse processo de endurecimento, seja com uma prece, seja com um bom pensamento, seja com uma escuta amiga. É isso, queria agradecer, um abraço para todos que estão assistindo, né, que estão participando desse estudo. É isso. Nós que agradecemos. E lembrando, né, que Deus é um Pai amoroso. O Pai amoroso não castiga ninguém. Nós não somos vítima de nenhum castigo, né? O que nós estamos passando, às vezes, no momento que a gente acha que é difícil, né? É algo que nós escolhemos para o nosso próprio progresso. E que a gente tenha a esperança, a força, a coragem para percorrer cada momento dessa nossa caminhada, com esses momentos, às vezes, que a gente acha difícil, porque nessas oportunidades, né, a gente vai agindo, a gente vai reparando e a gente vai progredindo, né, através dessa nossa responsabilidade, né, sermos ativos, né, não ficarmos na inércia. Então, a gente agradece a essa oportunidade, agradece a todos vocês, meninas, né, que a gente possa estar reunidas novamente em outra oportunidade e tenhamos todos nós, né, essa força, né, porque todos nós vamos chegar lá, no mundo feliz. Então, cada momento é um momento de aprendizado. Uma boa noite a todos e até o próximo programa.